Estamos iniciando mais um episódio do X1 com Raoni. Vamos manter a temática educação e agora com um amigo, empresário, visionário, uma pessoa dedicada desde cedo à educação. Sou suspeito para falar, eu vou deixar que ele fale um pouquinho sobre sua trajetória. Rodrigo, seja bem-vindo, estou à sua disposição aqui. Eu acho que assim, falarei pouco, mas muitos vão lhe escutar, conhecendo um pouquinho da sua contribuição na área educacional no nosso município e principalmente no nosso estado, porque a confluência de João Pessoa tem influenciado outras atitudes. E eu já vou começar perguntando para você ficar bem à vontade. Fale sobre você, sua trajetória, como é que você ingressou no ramo educacional. Fica à disposição, esse X1, esse bate-papo é para nós. Desde já muito obrigado, realmente é um prazer estar aqui. Realmente a União são um grande amigo, a gente tivemos alguns sonhos juntos, né? Verdade. Sempre conversamos muito sobre educação, sempre vi como um grande visionário também. Bem, eu sou educador, sou filho de educador, né? Comecei a minha história na educação muito cedo. Meu pai e minha mãe, professores, construíram uma escola. E daí eles, uma escola de grande sucesso aqui em João Pessoa, e depois de um tempo, minha mãe faleceu, meu pai perdeu grande suporte na área da educação, que era minha mãe, era a mão na massa da escola. Meu pai acabou, meio que a escola começando a perder corpo, perder alunos, e ao longo do tempo ele resolveu parar o ramo da educação. Foi quando eu me vi com 21 anos de idade, recém-casado, com filhos, poxa, eu preciso começar a minha vida. E juntamente com meus irmãos, a gente abriu nossa escola, resolvemos começar a educação, uma escola com 100 alunos, no espaço que caberiam 1.500 alunos. Então, comecei com 21 anos de idade, a educação como diretor de escola. Você imagina, com 21 anos... mas tendo também na bagagem a vida, não só escolar, mas claro, vivendo e vendo meus pais trabalhando na educação. O legado, né? O legado deles, exatamente. A gente comecei com 21 anos de idade e hoje sou CEO do Grupo Intereducacional, que estamos completando esse ano 25 anos, né? Então, hoje a gente formou o grupo, hoje o Grupo Intereducacional é um grupo que gerencia 4 escolas, entre elas 2 marcas, o Connect Smart School, que é a escola mais nova, a marca mais nova, um projeto novo que a gente lançou há 3 anos atrás, e o Interativo Colégio de Curso, que já tem 25 anos de existência, com mais 12 escolas também. Total são 2.400 alunos, 350 colaboradores. É grande. Fica a Deus por tudo isso aí. Com certeza. O que a gente se vê como, de fato, administradores daquilo que é dele mesmo, e a gente está aqui como missão mesmo. E aí, o que é que motivou a criação do grupo? Você tinha uma realidade mais próxima ali. A sua participação no Grupo Inter, quais os principais objetivos da instituição como um todo? Você tinha ali 4 escolas, cada uma administrada de forma independente, e aí você teve um insight de dizer, para estar na hora de dar um passo. Aí o que é que motivou isso, né, e quais os principais objetivos da instituição? Exato. A nossa escola, ao longo dos anos, ela veio crescendo, né, e crescendo em quantidade, mas existia uma grande preocupação nossa, principalmente minha, que trabalho na parte da frente pedagógica. O crescimento gera alguns desafios, que é você manter a qualidade, principalmente na educação. A gente trabalha hoje, a nossa maior riqueza, nosso maior ativo se chama os nossos funcionários. A gente trabalha com a prestação de serviço. Então, quando eu tiver a melhor equipe, eu vou entregar o melhor serviço, né? E educação hoje, talvez é o serviço mais importante do nosso país. Certeza. Né? E quando a gente começou a crescer, isso trouxe para a gente uma certa preocupação, como se tornar grande, mas ao mesmo tempo manter o padrão de excelência que a gente veio mantendo ao longo desses anos. Há 3 anos atrás a gente resolveu lançar uma nova marca. A gente então tinha uma marca só, um projeto pedagógico único nas nossas unidades. Nós vamos lançar uma outra escola, que é o Connect, mas com outro projeto, um modelo de escola low cost, que significa baixo custo.
onde ele entrega uma educação de ponta, um ensino de ponta, uma equipe de ponta, um material de ponta e um estudo de ponta, só que com valor de mensalidade bem competitivo. Então a gente lançou o Collective Smart School e pronto, vamos lançar. Foi logo pós-pandemia e veio logo pós onde as pessoas tiveram problemas no seu poder aquisitivo. As pessoas não estavam em condições de pagar escola com valores mais altos, então a gente resolveu lançar essa escola e foi um sucesso. A gente já começou com 2 escolas e já começou dando certo. Mas aí veio o desafio. 2 escolas, 2 marcas, 4 escolas, projetos pedagógicos diferentes. E a gente tinha, em cada escola, ela tinha sua independência, tinha seu setor financeiro, administrativo, pedagógico. Em formato pedagógico, a gente já padrão existiu, como as escolas devem acontecer, nossa missão, os valores muito fortes e negociáveis na nossa instituição. Mas foi quando a gente resolveu, a gente precisa dar um novo passo. A gente precisa estar organizado de forma administrativa e de forma também financeira, administrativa e logística. Então a gente tinha um RH que funcionava fisicamente em unidade, e um financeiro que funcionava em todas as unidades, cada tinha seu financeiro. Eu tinha um setor de comunicação que funcionava em uma unidade. Poxa, por que não trazer tudo isso para um centro de serviço compartilhado? Foi quando eu estudei um pouco sobre isso, estudamos bastante sobre isso, fomos conhecer modelos de referência, o próprio Grupo Mangai, lá em Natal, o Naldinho que nos recebeu muito bem, passamos um dia lá, conhecendo esse modelo, pronto, é isso que a gente quer, porque a gente tem hoje 4 escolas, a gente precisa trazer excelência para 4 escolas de forma administrativa também. E foi quando a gente resolveu montar, completamos agora 1 ano, mais ou menos, acho que faz 1 ano e 3 meses, e montamos nosso centro de serviço compartilhado. Centro de serviço compartilhado, onde nós pegamos todos esses setores, trouxemos para esse ambiente. Não funcione em nossa unidade. É importante que não funcione na unidade, que seja em um local separado das nossas unidades. E lá a gente começou a montar cada setor e reestruturar como se estivéssemos começando do zero. Então hoje existe um padrão de acontecer em nossas unidades de forma administrativa, financeiramente, contábil, logística, recursos humanos e comunicação. E a gente montou também lá uma central de comunicação onde todo o país se comunica primeiramente pela CC, para de lá a gente distribui para as nossas unidades. Isso trouxe para a gente mais competitividade, organização, ter uma resolutividade. Hoje a gente consegue resolver tudo em tempo muito rápido, onde a gente consegue ter uma visão mais ampla da coisa e de forma mais estratégica. Na nossa época de estudante, a gente tinha uns desafios. Essas gerações, com o advento das redes sociais e tecnologia, têm outros desafios. O que é que você considera, né, do ponto de vista das escolas particulares, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam? São muitos desafios. A gente tem vivido uma geração muito... A escola, ela precisa ter uma visão qual é o aluno que eu estou recebendo, qual é essa geração que eu estou recebendo. Nós temos boa parte da nossa equipe, é uma equipe que vem trabalhando com educação há 20 anos. Mas de 10 anos para cá, houve uma ruptura, uma mudança considerável através das redes sociais, de plataformas de conteúdo, onde o aluno ele passou a ser também o detentor do conhecimento, né? Então, aquele modelo educacional tradicional, altamente tradicional, onde o professor ele acha que ele é o único detentor do conhecimento e que ele precisa passar aquilo em sala. Não, o professor ele precisa mudar, a gente precisa ver, o professor precisa sair das suas zonas de conforto, e as escolas começaram a pensar de que forma a escola precisa ser multi, onde eu trabalho as diversas habilidades do aluno. Eu vou dar um exemplo, um aluno tem muita habilidade para uma área artística, então por que na escola não tem um projeto para essa área para o aluno? É onde eu vou desenvolver isso para o aluno. A escola, tem outro aluno que ele tem uma habilidade na área esportiva, porque a escola não tem um projeto de esporte. Eu tenho habilidade na minha área, eu sou mais analítico, então porque eu tenho um projeto de robótica, um projeto na área de física, de química, de laboratórios para esse tipo de aluno. Então as escolas precisaram ampliar o seu leque de oportunidades,
onde o aluno ele possa ele se desenvolver em outras habilidades, em outras áreas, para que o aluno possa se tornar mais competitivo para o mercado. E daí onde ele vai se encontrar, e nesse ponto, é isso que eu quero para o meu futuro. É na escola onde ele vai desenvolver isso. Mas as escolas precisam ter esse tipo de visão. Então, o maior desafio foi mudar o projeto da escola ao ponto que eu vou desenvolver várias habilidades desse aluno dentro da instituição. Aquele modelo só do ensino básico, onde o aluno ele vem e só estuda aquele conteúdo obrigatório tem que ser aplicado em sala de aula. Esse modelo, ele é obrigatório. A gente prepara o aluno para ele ser o melhor quando ele chegar no Enem. E, de fato, o que todo mundo quer? O que o pai quer? Que ele passe no Enem. Acabou. Ele chega, ele quer aprovação, ele quer resultado. E a gente entrega isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não só posso entregar resultado. Eu tenho que Você forma o cidadão. Exatamente. Bacana. Qual a importância, na verdade, como é que o grupo intereducacional se posiciona diante dessas inovações tecnológicas? Como é que você está implementando elas? Você já viu aí as especificidades de cada aluno, isso é bacana. Sim. Tem mais alguma inovação tecnológica no grupo aí que você queira apresentar? Sim, temos. Agora a gente tem muito cuidado com isso. Eu vou explicar por quê. Não sei se você está vendo a grande polêmica agora do uso do celular nas escolas. Eu concordo plenamente com isso. Sou muito a favor, porque quem vive na prática sabe o quanto isso tem sido prejudicial para dentro da instituição. A pandemia, ela mostrou uma coisa que muitas escolas estavam naquilo de só, eu vou só implantar tecnologia. Ok, eu tenho uma tecnologia, mas qual a finalidade dessa tecnologia? Ela vai trazer que tipo de benefício para o meu aluno? Né? Eu vou trazer uma facilidade, mas, por exemplo, os tablets, só tablet, na escola não tem livro, é só tablet. A gente não usa mais quadro, a gente só usa agora projetor. Então a gente não, agora tudo é através das plataformas. A pandemia veio para mostrar que as escolas, o relacionamento é importante. Quando a gente começou com o ensino híbrido, o que aconteceu? Todo mundo empolgado, os alunos, a aula, no notebook e tudo mais, com um mês, 2 meses, ninguém mais aguentava. Estava todo mundo querendo ir para a escola. Então, o que se mostrou? A tecnologia ela é importante. Então, foi quando a gente sempre foi muito cuidadoso. Nós somos uma escola que tem um modelo tradicional, de forma das exigências, das regras, do que deve se acontecer, até porque o modelo de aplicação dele é tradicional. Tem que aprender para fazer um vestibular no final. Então, a gente sempre teve esse cuidado. Então, a pandemia trouxe para a gente isso. Então, o que a gente trouxe de inovação e tecnologia? A tecnologia da gente ela vem com a finalidade de facilitar a vida do aluno. Mas o formato de sala de aula, onde o professor ele é facilitador, um indicador para o aluno onde ele deve encontrar melhor aquele conhecimento, ele é um suporte para o aluno. Isso é um modelo que a gente acredita que deve continuar acontecendo. As plataformas de assistência ao aluno. As plataformas, elas existem. A gente tem hoje plataformas de ensino, a gente tem nossas aulas gravadas, os alunos, mas isso é um suporte. A sala de aula, aquele momento, para a gente é o momento mais importante da nossa escola. Então, isso é algo que a gente tem hoje, várias ferramentas na área de tecnologia, onde o aluno ele tem... ele faz um simulado, desse simulado ele já tem os resultados, já tem o resultado onde é que ele errou, qual é a aula de revisão daquelas questões onde ele errou. Que precisa ser revista. Precisa ser revisto. O aluno faz uma avaliação hoje que ele é comparado com centenas, milhares de alunos do Brasil todo. Essa avaliação, ele já recebe o diagnóstico dele, onde é que precisa retomar, a gente tem as semanas de retomada de conteúdo. Então, a tecnologia hoje ela está vindo para a gente como formato de suporte para análise de dados, para verificar onde é que estão os erros maiores, quais são as turmas que precisam focar em determinados conteúdos, que aquela turma, em comparação com as centenas de escolas no país, está com problema naquele determinado conteúdo. Então, a tecnologia para a gente hoje ela é mais como ferramenta de suporte e de ajuda para análise de dados, onde é que a gente está errando, para poder corrigir os problemas. Muito bom, mas é isso mesmo. Temos que formar esses cidadãos, né? E você disse uma frase muito interessante, que a informação caiu mais rápido na mão do aluno, né?
E a formação desses alunos, o que você preza para prepará-los para o futuro? Numa de nossas entrevistas aqui, a professora dizia assim, a aluna tem 16 anos, fez um curso de unha em gel. E ela gostou daquilo ali e ela disse, eu não quero ir para a universidade, eu quero aquilo ali. Eu tenho obrigada a fazer o curso aqui, tal. E era uma aluna de escola pública, né? São realidades diversas. Mas existe espaço para a formação desses pensadores, desses críticos, dessas pessoas que vão conduzir lá na frente, né? O empresariado, vão conduzir outras pessoas, vão estar à frente de algum processo. Como é que você encara esse futuro educacional que está em constante mudança, né? Sim. E lá tem espaço para... O aluno hoje em dia, como eu disse, a gente precisa preparar ele para a vida, né? Nós trabalhamos hoje com alguns... no nosso portfólio educacional, a gente tem algumas matérias que são muito importantes para a formação desse aluno, independente de vestibular. A gente está em empreendedorismo desde o 6º ano. Mas, rapaz, eu disse uma novidade, devia ter na grade curricular pública, obrigatório, o empreendedorismo, mas você já aplica. Exatamente. Desde o 6º ano. E gestão de projetos também, desde o 6º ano. Educação financeira, a partir do 1º ano. Poxa vida. Não do médio, fundamental 1. A gente trabalha também com do projeto de vida, a gente trabalha com vários portfólios. Inclusive, a gente tem algo bem específico que é bem local. A gente tem uma matéria chamada Paraíba no Fundamental 1. Para dar conhecimento. Ao 5º ano eles trabalham, a gente tem um material só sobre Paraíba. Do 1º ao 5º ano, são módulos, livros, eles têm uma matéria chamada Paraíba, onde a gente trabalha a cultura da nossa terra, onde a gente trabalha, porque a gente entende que essa é a nossa raiz, a gente, é aqui onde a gente nasceu. A gente tem recebido muita gente de outras regiões que não morava na região Pessoa. E é engraçado como eles acham que essa matéria é importante, né? Onde a gente tem mais elogios do pai dessa matéria são os pais que vêm morar em João Pessoa. Cara, que massa, meu filho tá vindo para cá, eu quero criar raízes aqui, isso vai ser muito importante para mim. Interessante. Então isso traz paixão, amor até que a gente vive, né? Então assim, na realidade, quando a gente trabalha essas matérias, desenvolvimento de games, robótica, quando a gente trabalha tudo isso, lá eu estou preparando esse aluno, eu conheço finanças, eu conheço empreendedorismo, porque empreendedorismo não é para ser empresário, sim, isso vai empreender a minha vida. Ele trabalha como eu vou gerenciar a minha vida, você é empreendedor da minha família, então é algo que é importante. A gente trabalha pensadores, trabalha também em projeto de vida, como os alunos podem refletir sobre a sua vida, filosofar um pouco sobre a vida, o sentido da vida. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falei, a educação ela é muito ampla. Eu não posso pensar em escola de maneira básica, só preparar ele para o vestibular. É isso. Exato. Mas a gente precisa ter uma visão bem complexa. Olha aí, o Grupo Inter, além de inovar, né, amplia a visão do aluno, né, estimula o aluno para poder que ele não só saia com o resultado que os pais e eles mesmos buscam no Enem, mas saiam formados para pós-Enem, né? O pós-Enem talvez seja o mais importante, eu particularmente avalio. Existe alguma iniciativa do grupo que você considera assim, foi um divisor de águas na atuação educacional? Vamos lá, 25 anos. Tem 25 anos somente. Uma pergunta aí bem tipo de uma virada de chave. Isso. Tem sim. A gente, há exatamente 11 anos atrás, a gente tinha um modelo de ser. Eu tinha uma visão de escola e a gente foi conhecer, a gente foi crescendo naquela inquietação de ser sempre excelente e o crescimento pode gerar riscos de perder a qualidade. Eu viajei, fui conhecer outras escolas, fui para o Sul, Sudeste, fui em São Paulo, conheci um modelo de escola lá que é o Colégio Etapa, que é a escola referência em resultados em São Paulo hoje. E eles tinham um sistema de ensino, que é um material de suporte da escola, que eles desenvolviam e aplicavam em escolas do Sudeste. Quis conhecer mais sobre isso e eu trouxe esse sistema de ensino, que é o sistema Etapa de ensino,
a gente foi a primeira escola do Nordeste a trazer esse sistema. E assim, porque era um sistema de São Paulo. Mas eu não quis só trazer o sistema, eu queria trazer um pouco daquela cultura. Eu fui conhecer e entender uma cultura, um modelo novo de ser escola, um modelo diferente. Pra você ter ideia, isso mudou. A gente tem hoje um gráfico, Raoni, bem interessante, onde eu tenho uma planilha que eu tenho dos 11 anos, desde que eu comecei a utilizar esse sistema, qual era o nível de aprendizado dos meus alunos, porque a gente mede isso com essas avaliações que eu falei, aplicada no Brasil todo para as escolas que adotam esse sistema. A gente estava num gráfico onde só tinha vermelho. Vermelho quer dizer o quê? Priorização alta. E hoje, quando a gente olha esse gráfico, a gente está tudo no azul. O que a gente fez? A gente elevou o nosso ensino. Esse sistema de ensino exigiria muito mais do aluno. Então, quando a gente adotou esse sistema, eu mudei na minha visão de ser escola. Pra você ter ideia, o nosso slogan era, antes de adotarmos o sistema, aqui interativo, aqui a educação se faz com carinho. Após a gente adotar o sistema, o nosso slogan mudou. Interativo, ensino único, forte de qualidade. Então, o slogan, o carinho, a gente não deixou de lado. Mas a gente entende que a gente precisa ter nível de ensino elevado, qualidade, um sistema único. Então a gente trouxe esse modelo, me inspirei nessa escola, que é a escola referência, e hoje a gente passou a ser a escola referência no Nordeste para a implantação desse sistema em escolas do Nordeste. A gente passou a ser o case do Nordeste para a inspiração de outras escolas. Esse ano eu viajei para 6 estados para falar um pouco do nosso case para futuras escolas que irão adotar esse sistema de ensino. Então a gente ficou muito feliz com isso, porque a gente sou um polo de referência para o sistema de ensino, que hoje tem mais de 450 escolas no país. Então imagina, você no Nordeste ser um case, ser um polo de referência para dentro de 450 escolas. E você tem a base de dados para fazer o comparativo com esse sistema de ensino? Que bacana. No dia que eles enviam uma avaliação, onde é aplicada 4 vezes por ano, uma vez por bimestre, essa avaliação é aplicada para o meu aluno nesse mesmo dia. E todos os alunos do país fazem essa avaliação. Eu envio para eles o espelho, né? E eles mandam para mim o diagnóstico, como é que está o nível dos meus alunos em comparação com os milhares de alunos do Brasil. A gente estava lá embaixo quando a gente começou. E hoje, após 11 anos, a gente está lá em cima. E uma frase que eu escutei de um coordenador meu na época, quando a gente adotou o sistema, esse Rodrigo, eu estou preocupado, ele é coordenador de biologia da gente. Mas por quê? Porque, olha só, o nível do material do sistema de ensino está lá em cima. Mas a informação está lá embaixo. Eles têm um grau para acompanhar. Fique tranquilo, educação é investimento a longo prazo. A gente vai fazer com que esses nossos alunos estejam acima da média do sistema, eles vão alcançar. E foi o que aconteceu. A gente, após 11 anos, então, eu entendo que a virada de chave de um modelo de escola, de referência, de alto nível de ensino, alto padrão, foi quando eu resolvi sair da minha caixa, conhecer outros modelos, entender que existia algo muito melhor, onde eu podia trazer isso como inspiração para dentro da minha instituição. Ao invés de ficar ali caladinho, né? Exatamente. Bacana, parabéns, Rodrigo, que coisa boa. E como é que você enxerga a relação família, escola, comunidade nesse processo de aprendizagem? Tem muita dificuldade? Demais. É assim, qual é hoje a nossa maior dificuldade? Eu tenho estado muito preocupado com a geração de pais que a gente tem vivido aí. Até existe uma frase de algumas pessoas que dizem assim, mas hoje, olha, aluno não dá trabalho. Aluno não dá trabalho. Pai dá trabalho. Teve uma coordenadora que disse isso, porque o que acontece? A gente tem vivido uma geração de pais super protetores, hiperprotetores, ao ponto que os seus filhos não podem ter frustrações, não podem ter desafios de tentar resolver os seus próprios problemas. Então os pais têm criado os filhos numa redoma onde eles vão se tornar adultos com dificuldades de resolver os problemas, frustrados com a vida, porque se eu não sofro frustrações ao longo da minha trajetória, ao longo da minha infância, adolescência, eu não vou saber, e eu vou chegar na realidade da vida. E nesses 25 anos de experiência sua, você tem lidado com... Eu vi essa mudança. Tem muita dificuldade com os pais? Sim, qual é a nossa dificuldade hoje com os pais?
nós somos escola assim. Não, pô, eu vejo que você é uma escola que integra muito. Sim, Família, exato, comunidade, exato. Escola. A gente faz isso muito bem. E a geração de pais agora, atual, Sim. tem dado um plus de dificuldade. Vou dar um exemplo. Meu filho saiu da sala de aula por um motivo X Certo. e a coordenação resolveu trocar ele de sala de aula. Sim. E você já chega lá e diz, não, eu quero ele com os amiguinhos dele. Mas tem toda uma motivação Exato. da troca, não é assim, né? Exato. O grande problema hoje dessa geração que está vindo, de pais, novos pais, A superproteção. ninguém foi não existe escola de ser pai, né? A referência que a gente tem são os nossos pais. Isso. Né? Então a frustração que eu vivenciei na minha infância e adolescência, eu não quero que meu filho vivencie também, né? Então a gente veio de uma minha geração de aluno, onde eu tinha um professor que ele dissesse, era de ter acabou. Né? Então a minha geração de alunos, então hoje eu tenho filhos já criados, mas as minhas frustrações eu não quero que meus filhos vivenciem. Então isso faz com que eu subproteja meus filhos ao ponto de que eles não podem ver nenhum tipo de frustração. Então isso gera para o pai muitas vezes uma... como é que eu posso falar? O pai, ele não é racional em algumas determinadas situações na escola. E às vezes a gente faz com que a equipe pedagógica, ela muitas vezes fica com receio. Na minha escola, nas minhas escolas, não. A gente resolve tratar o pai como pai de aluno. Em que sentido? Com os seus direitos, mas com suas obrigações. O pai que precisa ser repreendido, ele é repreendido em nossa escola. O pai que a gente entra em contato, chama e não vem à escola, e que não vem, não aparece, a gente já foi, inclusive, a conselho tutelar. Para dizer, olha, a gente já chamou o pai 5 vezes, o filho está com problemas dentro da instituição, e eu preciso da família para nos ajudar. Então, isso são poucas escolas que fazem isso. Por quê? Porque se eu passar a ter uma visão do pai como um cliente, um pagador de mensalidade, eu vou tornar uma equipe altamente refém Verdade. de pais que muitas vezes, eu estou falando, não estou falando no Não é generalizado não, mas pequena parte de está identificando um problema. Que gera danos, inclusive, assim, eu já vi, chegar a ponto de minha equipe adoecer emocionalmente, por conta de pressões, se um grupo de WhatsApp mó Trauma para as escolas, porque uma mãe coloca lá um problema dela com o filho dela no grupo que é uma coisa individual dela, juntamente com a coordenação que precisa ser tratada, mas ela joga para ali, então pronto, aí vai, em vez de só a mãe resolver, não 15 mães, não, a gente precisa unir, porque isso é muito sério. Não, mas foi um problema com aquele aluno, não foi com o seu filho. Então nós não tratamos de forma coletiva. O problema do seu filho é o problema do seu filho que está resolvendo na nossa escola. Por que eu faço isso, Raoni? Para blindar e proteger a minha equipe. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós conhecemos o nosso projeto, nós conhecemos os nossos valores. Onde nós erramos, a gente corrige, mas a gente não abre mão, os nossos valores são inegociáveis. E ponto. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, o pé começou a entender que, não, eles são muito firmes em relação aos valores deles. Eu não vou mudar a escola para o que eu quero que seja para mim. Ela existe um modelo a acontecer. Se é esse formato, é essa escola que eu escolhi para o meu filho, então esse formato e essa escola vai acontecer para o meu filho. Muito bom, é isso mesmo. Você falou ali na pandemia, né, que criou o Conecta, já pensando na realidade dos pais que tiveram uma dificuldade, e esse impacto que a pandemia teve no setor educacional, como é que influenciou as estratégias do grupo aí? Foi bem traumático, viu, Raoni? A gente conseguiu tirar de letra, em que sentido? Quando veio o impacto, né? Porque a gente já trabalhava a gente já tem um modelo de gravações de aula, para fazer as aulas online, né? Então, o que a gente fez? A gente montou 15 estúdios dentro da própria escola, onde o professor ia para a escola para dar aula para os alunos, só que os alunos estando em casa. Então, a gente tirou o professor também de casa, porque muitas escolas fizeram como professor na casa dele, no tipo que dava aula para os alunos. Não, a gente trouxe o professor, os professores amaram isso. Porque foi uma maneira dele sair de casa, dar aula dele, não ir, é como se ele estivesse indo para o trabalho e voltando para casa, o professor. Tá? Aconteceu a pandemia, veio, vai voltar? Não vamos voltar, vamos voltar, aquela loucura. Então,
Então a gente só vivia cada dia, era um leão, né? Voltamos. Aí veio o grande problema, o gap de aprendizagem. Muitos alunos não assistiam a aula. Ele tinha aula, mas ninguém sabia que estava assistindo. Então isso foi no Brasil todo, no mundo todo, né? Então, como corrigir esse gap de aprendizagem? Foram 2 desafios. A gente recebeu os alunos, e a gente fez essa pesquisa. Quando começou o presencial, a gente fez uma pesquisa, foi a primeira vez nos nossos 25 anos que a gente fez uma pesquisa para entender a emoção dos nossos alunos. A gente nunca tinha feito uma pesquisa. A pesquisa era mais para avaliar pessoas, avaliar a equipe, avaliar a escola. A gente fez a primeira pesquisa que a gente fez, a gente contratou a empresa para avaliar a emoção dos nossos alunos, avaliar a emoção dos nossos professores. E também entendendo que a gente tinha um problema sério aí de um gap de aprendizagem. Alunos do terceiro ano fundamental 1 que não fizeram direito à alfabetização. Alunos que estavam na educação infantil que iam começar a alfabetização. Então, foi loucura. Mas a gente pensa o quê? Nós temos 3 anos para corrigir esse gap. A gente fez um planejamento para corrigir esse gap de aprendizagem, trabalhando com neurociência, o que aqui a gente pode passar os conteúdos relevantes de anos anteriores que são importantes a gente aplicar ao longo dos próximos 2 anos para que sabe não tenha problema no futuro. Então a gente foi corrigindo a aprendizagem aí. Mas a gente recebeu uma imensa quantidade de alunos com depressão, com problemas de relacionamento. Na pesquisa foi chocante. Quando a gente viu a pesquisa, a gente estava com mais de 60% dos alunos com riscos de depressão. Maria. E foi quando a gente para tudo. Porque a gente quis começar a volta às aulas presenciais fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Tipo assim, o que era antes da pandemia, vamos aplicar agora na volta. Já estava assim. Mas quando para tudo. Do mesmo ritmo, a gente quis encontrar o mesmo ritmo que era antes da pandemia. Para tudo, porque quando eu recebi a pesquisa que eu vi, vamos trabalhar as emoções dos nossos alunos, vamos ter calma, a gente vai corrigir esse gap de aprendizagem com o tempo, mas se a gente não fizer isso, nós vamos ter alunos, a gente vai ter muito problema aqui na nossa escola, inclusive com a nossa equipe também, professor. Com certeza. Então a gente fez, aí veio o setor de psicologia, fizemos trabalhos de integração, demos uma amenizada no início, demos uma freada, então vamos com calma, a gente vai acelerando ao longo do tempo, e hoje, graças a Deus, está tudo resolvido, a gente conseguiu, mas foi bem difícil, foi bem difícil mesmo. Nos encaminhando para o final, temos 2 perguntinhas aqui. Quais valores, você falou muito valor, de princípio, para uma instituição de ensino de excelência você considera indispensável? Olha, nós temos um valor, os valores da nossa empresa, um deles é valor que norteia tudo para a gente. Nós não somos escola confessional, mas nós acreditamos num Deus que nos ensina maravilhas, a gente se espelha na vida de Cristo como o valor principal, né? Então o primeiro valor que está na nossa escola se chama cristianismo, né? Porque esse é o valor que não tem todos os outros valores. Com certeza. Se a gente vivencia isso, os outros valores eu vou ter lá de letra, né? Mas isso é da nossa escola, é daquilo que a gente acredita em Constituição. Isso faz muita diferença para a gente levantar, sim, se posicionar nessa geração, nessa sociedade. A gente resolveu se posicionar como um valor da nossa escola. Quando o pai visita a nossa escola, a gente coloca lá os valores, a gente faz questão de falar com a nossa missão, os nossos valores, está aqui, cristianismo, pai. A gente deixa muito claro isso. Nós não ensinamos dentro da nossa escola religião, nós não temos nenhuma matéria sobre isso. Mas nós vivenciamos isso. Então, por exemplo, nós não permitimos aquilo que vem a denegrir a pessoa, o ser humano, músicas, ou conteúdos, ou aquilo que vem a denegrir o ser humano, as pessoas. A gente proíbe dentro da questão acontecer. A gente tem muito cuidado. O amor próximo é muito vivenciado lá dentro. E assim, esse é um dos valores. Eu acho que daí é o valor principal. Eu poderia falar de outros, sabe? Sim. Mas esse inspira todos os outros. Inspira os outros. Claro. Isso aí inspira os outros. A gente tem a ética também, né? A lealdade tem um... Engraçado, Alnei. Só uma curiosidade, rapidinho. Não, fica à vontade. Os valores que foram colocados dentro da nossa instituição não foram colocados por mim, nem para os meus outros 2 sócios. A gente
na época, queria mudar, se reposicionar e renovar nossa identidade corporativa. Eu contratei uma empresa que nos ajudou a construir tudo isso. E nós fizemos 8 workshops. Juntamos uma equipe de 20 colaboradores de vários setores da empresa, de nossas unidades, e todos os setores. Desde um porteiro, a gente tinha alguém que representar alguém do RH, então a gente tinha... E houve uma pergunta lá, eu não participei, inclusive eu não podia participar nesse dia, para os colaboradores que estavam nesse workshop. Quais são os valores que vocês mais veem acontecendo dentro dessa empresa? O que é que vocês acham que são valores essenciais aqui, que vocês já vivenciam e que vocês acham que não devem deixar de ter? Aí foram pontuados mais de 20, né? Os 5 maiores valores que estavam lá foram esses que a gente viu e estava lá o cristianismo como primeiro. E a gente não direcionou, porque não era um desejo. Se a gente disser, então, qual valor que eu quero nortear a minha empresa? Não, a gente já vivencia. A gente está na empresa nova, a gente está na escola nova, a gente já vai há 25 anos. Então, quando eles colocaram esses valores, batia muito com o que a gente queria que fosse. Então, a gente, poxa, que massa, que legal. A gente já vivencia isso. Já estamos vivendo isso. Então, foram escolhidos pelos colaboradores. Isso é muito difícil acontecer. Normalmente é o que a gente da diretoria quer que esses valores sejam implantados. Colocar isso, porque são valores que a gente não negocia, porque já acontece, a gente já vivencia isso no nosso... Para quem está pensando em empreender na área do setor educacional, que direcionamento, que conselho, o que é que você daria para começar a se destacar? Tem muita gente aí que pode se inspirar na sua história, né? Com 21 anos de idade foi lá recomeçar uma história que já existia dos seus pais e tá aí um grupo forte com 4 escolas. Possa ser que alguém aí queira empreender. Então, Rodrigo, e sua mensagem final, além desses conselhos, sua mensagem final aí para todos aqui que estão participando? Bem, a primeira coisa que eu falo para quem quer empreender na área da educação é que você precisa ser resiliente, né? A educação, a gente trabalha como o patrimônio da vida das pessoas que são seus filhos. Olha a responsabilidade. Com 2.400 alunos, eu digo, todo dia eu corro risco. Todo dia eu corro risco. Todo dia, né? Quase 400 colaboradores, todo dia eu corro risco dentro das nossas escolas, porque são alunos, são pessoas. E existe uma coisa em escola, a gente tem visto aí muita gente querendo começar a investir em educação. Só que aí não são educadores, são empresários. Educação dá dinheiro, né? É o psicólogo, educação dá dinheiro. Então, meu objetivo é puramente empresarial. Então, minha visão empresarial, eu vou construir um espaço, vou montar uma escola e vou contratar alguém para ser diretor de uma escola. Isso tem acontecido muito. Isso me preocupa, porque quando eu vivencio, eu sou empresário, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão de educador, eu tenho uma visão muito diferente. Eu vejo o aluno como aluno, eu vejo o pai como pai de aluno. E se eu quero investir em educação, mesmo não sendo educador, eu preciso vivenciar a educação. Não basta construir aquilo, contratar alguém para cuidar do pedagógico e ser o administrativo. E o superior já alcançou isso, né? Exato, o superior está muito assim. Exatamente. Escola, ele é muito a pessoalidade. O pai, ele confia o filho dele, a coordenadora que ele vê todo dia, ao diretor que ele vê todo dia. Então, montar uma escola não é só lutar, construir um prédio, contratar professores e começar a aplicar uma aula. É algo muito mais complexo. Então, se você quer, de fato, investir em educação, a primeira coisa, estude sobre educação. Tenha uma visão de educador, por mais que você seja o empresário, porque você precisa ter uma visão daquilo como aluno. Não é o meu cliente, é o meu aluno. São vidas que eu quero transformar e eu quero mudar a realidade de muita gente. Então, para mim, eu tenho a educação como um propósito. Eu acordo todo dia, eu não viso financeiro. Eu viso o quê? Qualidade, educação, mudança de vida, propósito, a formação de pessoas. É isso que eu visualizo. É isso que me faz todo dia acordar e pensar, eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou transformar a vida, eu vou estar
montar novos projetos para transformar vidas também. Então, é isso que me faz. O financeiro é a consequência. E é isso que me faz todo dia acordar e dizer o quanto valeu a pena até hoje trabalhar com a educação. Então, eu sempre usar uma mensagem, né? Com certeza. Educar hoje em dia é algo desafiador nos tempos de hoje, mas é algo que eu entendo que Deus, ele coloca na vida da gente missões, desafios, né? Eu sei que você tem suas missões, né? A gente já conversou muito sobre isso. Né? Foi. E a gente precisa ter sempre um coração aberto para entender que nós somos apenas ferramentas de Deus aqui para que Ele possa agir em nossas vidas ao favor de outros. Amém. Né? É isso mesmo. E que a gente possa, de fato, ter como propósito de vida, né? Amar o que a gente faz na nossa vida, mas amar o que a gente faz por entender que se eu amo o que eu faço, não é mais de amar o que eu faço, eu amo o que eu faço porque eu faço com que o que eu faço seja algo diferente para os outros e seja um mudança de vida para os outros. E não há nada mais maravilhoso do que ver vidas sendo transformadas, vidas sendo mudanças de vidas, ver gente futuramente, como eu vejo hoje, ex-alunos, e olha, vocês me inspiraram, hoje eu sou o que eu sou porque essa escola me fez ser o que eu sou. Então, não tem... Tem preço, não. Não tem preço. Então, a mensagem que eu dou coloquem tudo no propósito de vocês, coloquem Deus à frente, sigam os valores que Deus sempre nos ensinou e podem ter certeza, se vocês se colocarem como eu vou acordar hoje com um propósito de vida, missão que eu vou fazer como missão na minha vida, o dinheiro é consequência, Deus vai usar você e você vai ser bem-aventurado em tudo que você fez na sua vida. Coisa boa. Rodrigão, muito obrigado. Agradeço aí a cada um de vocês participaram e vamos para o próximo já já. Deus abençoe, Rodrigo. Um grande abraço. Obrigadão. Deus abençoe. A nós.